A vez do número regimental, declara aberta a presidente da reunião, convocado o presidente da Casa dos Sistemas Regimentais para a eleição do presidente, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a realidade do sistema carcerário brasileiro. Sistema carcerário. Esclareço como assumir a presidência do regimento. Encontro sobre as bancadas, cópia das atas da reunião da instalação desta comissão parlamentar. Pergunta aos senhores parlamentares se na cidade de leitura da referida. Peço a liberação da... Pedido Vossa Excelência Regimental, está dispensado da leitura. Em discussão a ata, não havendo que queira discutir, votação. Aqueles que aprovam, enquanto aprovada a ata. Processo eleitoral. Está certo assim, deputado? Tá bom? Certinho. Dando apoio ao processo eleitoral, esclareço aos senhores parlamentares as regras que norteiam os trabalhos. A eleição dos membros da mesa dessa comissão parcial em votação discutida em secreto pelo sistema eletrônico da maioria dos membros da comissão, conforme determinado o artigo 7 do regimento interno, 14 deputados, aplicado a presidente da situação. Será eleito para discutir o candidato que obter a maioria dos de votos entre o total de votantes e, no segundo eventual escrutínio, será eleito deputado a maioria simples de votos entre o total de votantes presente a maioria dos membros da comissão. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum. Peço aos senhores deputados que permaneçam no recinto até que se conclua a votação. Esta presidente informa que recebeu e considera registradas as seguintes candidaturas serão submetidas a votos dos membros desta comissão. Para presidente, Alberto Fraga. Para primeiro vice-presidente, Laudívio Carvalho. Para segundo vice-presidente, Rocha. Terceiro vice-presidente, Raquel Muniz. Antes da início da processo de votação, peço atenção, senhores parlamentares, para esclarecimentos e algumas regras importantes para o processo de votação eletrônica. Ao iniciar a votação, senhores deputados deverão digitar o cabine localizada no fundo do plenário à minha direita. O parlamentar deverá digitar o código de sua carteira e no teclado virtual do monitor. Em seguida, deverá posicionar a sua digital no leitor, como se faz no registro de presença. Neste momento, aparecerão na tela as opções de voto. Na urna eletrônica aparecerão as seguintes opções de voto. Deputado presidente Alberto Fraga, deputado vice Laudísio Cabral, deputado segundo vice Rocha, deputado terceira vice Raquel Muniz. Após a escolha, a tecla confirma, mas confirmado o voto, ele não poderá ser alterado. Aguarde aviso horário sim de voto. Lembrando que serão eleitos presidente e vice-presidente que alcançarem em discutir maioria absoluta de votos. Informe que a partir desse momento, novas alterações na composição da comissão somente poderão ser consideradas após o término da votação. Peço aos senhores parlamentares que aguardem a liberação da urna eletrônica. Está aberta a votação. À direita lá, vamos lá. Rapidinho. Vou encerrar a votação, hein? É síndrome do presidente. Mais 5 minutos. Eu queria cumprimentar o deputado Luiz Carlos Busato e o deputado Sérgio Brito, que pela consciência de ambos acabamos permitindo esse grande acordo. Obrigado, deputado Sérgio Brito. Te cumprimentei aqui.
Pedir a favor das pessoas que não estão votando, deixar espaço para os senhores deputados. Vou votar. Agora eu vou encerrar a votação, hein? É que se nessa hora do dia impede a votação aqui. É? O senhor vai votar? Vê se dá conta. Já deu. Tem 12, faltam 2. A fila lá. Ô, Busato, vem aqui para mim votar. Vem aqui para mim votar. As coisas são voláteis. Ainda bem. Agora eu vou encerrar mesmo. Aquela deputada de mata apaziguador também. Tá nesse sentido. Abrir mão. Conseguimos harmonizar. O deputado, você quer ir lá no Palácio? Pois é, quem sabe eu ver se não vale a pena ainda ir lá, hein? Bom, eu pedi para a José deixa assim. falar. Eu acho que é importante você ficar aqui até terminar. Até definir tudo. 10 horas, bom, velho. Mais alguém para votar aí? Só mais 3, tá acabando. Você assume e indica.
Feche essa porta, por favor. Vou encerrar a votação. Mais algum dos senhores parlamentares deseja votar? Está encerrada a votação. Declaro que seja feita a apuração dos votos. Passemos à apuração dos votos, painel eletrônico. Resultado da votação. Deputado Alberto Fraga, 20 votos. Laudílio Carvalho, 20 votos. Rocha, 20 votos. Raquel Muniz, 20 votos. 2 votos em brancos. Declaro eleito deputado Alberto Fraga, primeiro vice-presidente, deputado Laudílio Carvalho, segundo presidente, deputado Rocha, terceiro vice-presidente, deputado Raquel Muniz. Declaro empossados eleitos. Convido o deputado Alberto Fraga, os vice-presidentes, para assumirem a presidência da comissão. Agradeço a oportunidade de presidir esta reunião de lançamento. Convido o senhor Laudívio Carvalho, primeiro vice-presidente, para assumir a posição na mesa. Convido também o segundo vice-presidente, o Rocha, e a nossa terceira vice-presidente, Raquel Muniz, para tomar lugar à mesa e assumir, respectivamente, a primeira, segunda e terceira vice-presidências da comissão. Muito obrigado. Bem, senhores, eu queria, antes de mais nada, agradecer a confiança dos companheiros, dos colegas. Especialmente queria agradecer ao Sérgio Brito, que num ato muito grande, num ato de dignidade, de amizade, juntamente com o Busato, nós, para evitar essa bateção de chapa, aqui não tem nenhum vencido nem vencedor. Que fique muito claro que houve, infelizmente, diante de tantos problemas que o nosso presidente da casa, o Eduardo Cunha, enfrenta, houve um mal-entendido. O Eduardo tinha assumido o compromisso de nos dar a presidência dessa CPI, e depois, é natural, né, ninguém consegue guardar tanta coisa numa cabeça, ele também fez o compromisso com o Sérgio Brito. Mas na mesma hora, o Sérgio, diante das evidências, dos quadros aqui, nós entramos num acordo e por isso que eu já também declaro que o relator dessa comissão, dessa CPI, será o deputado Sérgio Brito. Agradeço, Sérgio. E o que eu quero dizer aos colegas é que nós teremos muito trabalho pela frente. Nós tivemos aqui recentemente uma CPI que foi feita pelo colega Domingos Dutra. É um trabalho muito proveitoso e que nós não vamos aqui achar que vamos descobrir a pólvora. Não, nós vamos, além de dar continuidade e parar aonde ele parou, nós vamos, evidentemente, buscar outros ângulos, né, com essa questão da CPI. Nós sabemos que hoje o sistema prisional carece de atenção do Estado. Enganam-se aqueles que acham que nós vamos tratar esse assunto como uma delegacia de polícia, como alguns fazem, porque vê um coronel, vê um major, Não, nós somos parlamentares. Somos parlamentares e a única coisa que nós podemos dizer que nós temos é uma larga experiência, vivência. Só isso, mas não somos melhores do que ninguém e nem tampouco vamos fazer prevalecer apenas os nossos pontos de vista. Portanto, engana-se naquele que acha que nós vamos transformar isso aqui numa delegacia de polícia. Engana-se aquele que nós vamos resolver os problemas do sistema prisional com truculência. Estão redondamente enganados. Nós vamos propor ideias que, se o governo assim desejar e entender,
nós vamos dar uma resposta ao povo brasileiro. Não dá mais para suportar o sistema prisional da maneira como ele está. Se gasta muito, não se recupera ninguém, e a coisa é cíclica. Quer dizer, você tem um cidadão que cometeu um erro na vida, e às vezes ele entra naquele presídio e sai pior do que quando entrou, mas porque não lhe dão também a oportunidade dele se recuperar na vida, dele poder fazer alguma coisa, aprender algo de útil à sociedade. Por isso, fica aqui esse aviso. Podem ter certeza que o trabalho será feito dentro da maior técnica possível, dentro do contexto. Presidente, só dar uma palavrinha pela liderança do Democratas, para cumprimentar Vossa Excelência pela posse como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, encarregada de investigar o quadro absurdo do sistema penitenciário brasileiro e, evidentemente, apontar soluções. Dizer que eu confio na capacidade de trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem da área de segurança pública, entende muito bem do assunto, e eu tenho certeza que oferecerá ao Congresso e ao Brasil uma grande e importante contribuição. E, ao mesmo tempo, também cumprimentar o deputado Sérgio Brito, que Vossa Excelência designa como relator, que igualmente é competente, comprometido com boas causas e que, com certeza, fará também um excelente trabalho como relator desta CPI. Então, aqui meu abraço, em nome de toda a bancada do Democratas e da bancada oposicionista, a missão confiada a Vossa Excelência aqui com a participação de vários colegas importantes aqui da Câmara Federal. Parabéns e sucesso para Vossa Excelência. Muito obrigado, meu líder. Muito obrigado pela confiança e tenha certeza de uma coisa, nós jamais vamos decepcionar. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito, custe o que custar. Essa sempre foi a nossa visão de política, eu faço política dessa forma, luto por aquilo que eu acredito e pode ter certeza que nós não vamos, essa equipe não vai decepcionar aqueles que confiaram o voto. Vamos dar sequência, portanto fica o meu agradecimento, meu líder. Vamos ouvir aqui o nosso Arnaldo Faria de Sá, depois Edmilson, Zaratini, Major Olímpio. Senhor presidente, antes de falar, eu queria perguntar à mesa, a Vossa Excelência e ao relator Sérgio Brito, como fica a condição do deputado Luiz Carlos Busato, porque ele era o relator designado na composição anterior, ele que permitiu esse grande acordo. Eu quero saber, primeiro, como fica a situação do deputado Luiz Carlos Busato, para poder fazer uma indagação. Muito bem lembrado, eu até quero fazer um agradecimento especial ao Busato, teve muita sensibilidade e nós vamos, depois, não vamos decidir isso hoje, mas a dele já está decidida, nós vamos criar sub-relatorias e o Busato já teve um papel importante na CPI passada. Portanto, ele fez esse pedido e nós vamos atendê-lo com a sub-relatoria da estrutura prisional. É muito importante, já é uma área que ele já conhece e, mais uma vez, obrigado pela sua sensibilidade. Senhor presidente, eu queria fazer uma... Eu só queria... A palavra, Arnaldo. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, os demais vices, o relator Sérgio Brito, o subrelator Busato, dizer que é um trabalho extremamente importante. Logicamente, todo mundo conhece o sistema carcerário, mesmo que não esteja dentro dele, mas sabe da situação difícil que é o sistema carcerário no Brasil. E queria só pedir ao deputado Sérgio Brito, nosso relator, que além da questão natural dos aprisionados, são também um capítulo especial para os agentes de segurança prisionais. Eles têm um papel muito importante, eles seguram muitas cadeias e, na verdade, a casa nem sempre dá o devido valor aos agentes penitenciários. Então, que a gente possa também, de uma sub-relatoria, contemplar a questão dos agentes penitenciários, que tem um trabalho muito importante, resolve a situação praticamente na conversa e na unha. Só a partir do final do ano passado tiveram direito do porte de arma, que era uma coisa absurda, que eles iam de casa para o trabalho, trabalho para casa, vivendo no meio da bandidagem e não podiam ter porte de arma. O primeiro passo foi dado, o porte de arma foi conseguido, mas ainda falta a regulamentação através de uma PEC que está nessa casa, pronto para ser votado, a PEC 308. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, deputado Sérgio Brito, que uma das sub-relatorias fosse voltada para os agentes penitenciários. Muito obrigado, deputado Arnaldo, e tenha certeza que nos debruçaremos sobre esse assunto.
Dando continuidade, abrindo a palavra. Alberto, só desculpe interromper, mas essa folhinha que nós passamos para a mão, bem embaixo aí, no último parágrafo, tem as subrelatorias da outra CPI. Tá. Aí, de repente, talvez seja uma sugestão aí. Vou fazer a análise, com certeza. Bom, com a palavra de Milson Rodrigues. Presidente, sucesso aí na gestão da nossa CPI. Eu creio que não tem uma contribuição grande a dar ao Brasil, porque realmente é uma área de grande complexidade e existe realmente um processo caótico no Brasil todo. Eu creio assim que tem uma sugestão, Vossa Excelência, com todo o respeito ao regimento e naturalmente na conversa possível, necessária com o presidente. Na pauta, por exemplo, há um projeto relativo ao fundo penitenciário. Entre os 28 projetos que estavam na pauta ontem, se não me falha a memória, né? Certamente há muitas leis, muitas normas e há muitos projetos relacionados. A minha sugestão, presidente, é que talvez uma subcomissão para fazer a consolidação do que existe e buscar um aperfeiçoamento. Quem sabe a comissão ela possa propor o aperfeiçoamento, digamos assim, da legislação pertinente, não é? E como eu lembrei que há um projeto que pode ser votado a qualquer momento sobre fundo, eu não sei, apesar da importância, se, até por isso mesmo, se nós não pediríamos para que a comissão ela pudesse refletir sobre isso. Uma relatoria assim que junto às comissões permanentes da Casa, pudesse ajudar nessa consolidação. Porque a gente pode aprovar um projeto relativo ao fundo penitenciário, digamos, é uma mudança numa lei existente, num fundo existente, e depois vamos perceber que seria possível fazer, digamos, mudanças ainda maiores para o aperfeiçoamento da norma, né? Então, apenas para concluir, presidente, eu creio assim que aspectos, entre outros, seriam importantes. Modelos de arquiteturas mesmo, né? Às vezes, a própria revista, a visita, a criança, onde a criança é recebida pelos pais, pelas mães que estão aprisionados, o modelo de arquitetura, como na área da saúde tem, nem o hospital passa sem o manual que o Ministério tem para elaboração de projetos hospitalares, e já existe isso no sistema penitenciário, mas acho que nós tínhamos que, digamos assim, meter o nosso bedelho, para falar o linguajar popular. O outro é o próprio modelo de gestão, e Vossa Excelência tocou num aspecto. Eu mesmo visitando as penitenciárias no meu estado, por exemplo, às vezes tem uma oficina de carpintaria e tem 2 presos numa penitenciária onde tem 700, 800 pessoas abarrotados. Que era uma coisa inadmissível, né? Uma vassourinha lá para dar exemplo de que ela é possível ser fabricada, gerar trabalho, renda, ajuda até para os familiares que não têm culpa por terem alguém que cometeu algum deslize, algum crime, tá? Esse aspecto das revistas, um deputado debateu um dia desse, eu acho que é um tema que merece nossa reflexão, sabe? Porque o fato de ser esposa, amigo, parente de um preso, de uma presa, não impõe a essa pessoa nenhuma culpa, né? E às vezes já há casos em que freiras, por exemplo, no trabalho pastoral, pegaram doenças infecciosas sexualmente transmissíveis por conta do tipo de revista que é, de certa forma, aviltante. Eu acho que há tecnologias hoje que permitem rigor e que se possa... E eu acho que um outro tema são as prisões, aprisionamentos assim, especiais, sabe? Há estrangeiros, por exemplo, há indígenas, né? Há portadores de deficiência, há doentes, digamos, crônicos. Tem várias situações que mereceriam, talvez, um estudo especial. Muito obrigado aí e parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por essa eleição, aos demais vice-presidentes, ao Sérgio Brito, grande companheiro também, e uma sugestão a Vossa Excelência, vendo a competência dessa mesa, pessoas que estão realmente comprometidas a trabalhar e apurar realmente o que precisa ser feito com o sistema penitenciário brasileiro, que sejam oficiadas as assembleias legislativas dos estados, né? Porque tem muitos colegas também que estão lutando por essas bandeiras, para que possa fazer trabalho em conjunto com essa casa, podendo oficiar inclusive ONGs, como o deputado Arnaldo falou, o sindicato dos agentes penitenciários, e se for o caso, inclusive, nessas visitas de Vossas Excelências, nessas assembleias,
inclusive montar um site ou um e-mail, alguma coisa, com denúncias anônimas, presidente. Isso vai nos ajudar muito a poder ouvir todos os lados e chegar na verdade real. Muito obrigado. Bom, eu queria, antes de passar a palavra ao Zaratini, que é o próximo inscrito, eu queria agradecer as palavras do Edmilson, dizer o seguinte: nós temos muita coisa para se fazer, né? São pontos que todos nós concordamos. Eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que, particularmente, o grande problema dos nossos presídios chama-se gestão. Enquanto a gente não responsabilizar os gestores, a coisa não vai andar, né? Não me interessa, mas eu não tenho condições. Bom, não se justifica você ter um presídio e diante das revistas se encontrar 200 celulares, arma de fogo. Gente, isso é incompetência, pura incompetência, omissão ou corrupção, né, de alguém que deixa entrar essas coisas. As revistas, não vou nem entrar no mérito agora, porque é uma coisa absurda, né? E as mulheres, principalmente, são as que mais sofrem, com o constrangimento, etc. Não estou dizendo com isso que também tem que se abrir ao ponto de permitir que se entre drogas e armas, né? E as mulheres, obrigadas pelos seus companheiros, muitas das vezes usam as partes íntimas para esconder determinados equipamentos, que isso é uma vergonha. Diálogo, presidente, parece que o Alckmin mesmo aqui tem uma experiência importante, se não me falha a memória, né? Com revista, com o uso com o scanner, é o scanner. Exato. Tá bom. Bem, dando continuidade aí, vamos ouvir o deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Isso está travado aí. Oi. É o seu. Senhor presidente, queria em primeiro lugar parabenizar a sua eleição, de todos os colegas que estão agora na direção dessa CPI, deputado Sérgio Brito, nosso relator, indicado aí agora com essa tarefa importantíssima de conduzir essa CPI. Queria em primeiro lugar, como deputado que dei início à coleta de assinaturas, dizer que me impressionou nessa coleta de assinaturas a sensibilidade dos deputados dessa casa com esse tema, porque nós tivemos a assinatura de todos os partidos, de todas as pessoas, todos os deputados e deputadas que sentem a necessidade de enfrentar essa discussão. O Brasil hoje já estamos chegando a quase 700 mil presos, né? E nós temos visto que a reincidência ela é altíssima, cerca de 70% de reincidência. Então é necessário que nós façamos, no meu modo de ver, uma discussão que vá desde as questões que nós, como o senhor disse, as questões de gestão, né, que estão no dia a dia aí das penitenciárias e dos presídios brasileiros, até mesmo uma visão do sistema em si, né? O quanto esse sistema, da forma como ele é concebido, atende às necessidades da sociedade brasileira. Nós precisamos verificar por que nós temos aumentado constantemente o número de presos, quando muitas vezes nós poderíamos estar com penas alternativas ou com outras soluções que até ajudassem a esvaziar os presídios, garantindo a penalização daqueles que cometeram crimes. Nós aqui não queremos deixar ninguém sem pagar por aquilo que fez de errado, de criminoso. Mas nós precisamos ter uma separação, né? Uma separação que impeça que muitas vezes um criminoso que fez um crime simples, que não usou da violência, esteja na mesma prisão com aqueles que dirigem quadrilhas, verdadeiras quadrilhas, que tomaram conta dos presídios brasileiros. E aqui eu quero dizer o caso exemplar do estado de São Paulo, estado mais rico desse país, estado onde a gente sabe, todo mundo sabe, que quem domina efetivamente os presídios não é o governo do estado de São Paulo, mas sim uma quadrilha chamada PCC. Então nós gostaríamos de fazer esse amplo debate aqui, senhor presidente. Quero dizer que estamos à disposição, vamos estar aqui para colaborar e queremos aqui, sob sua direção, tratar que nós tenhamos, ao final desse debate, uma proposta de solução para resolver o problema dos presídios e do sistema carcerário como um todo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Zaratini. Tenho certeza que nós vamos encontrar esse caminho. Aí está uma das coisas mais absurdas que eu acho no nosso sistema prisional. Classificação de comportamento. Qual é a dificuldade
de um gestor de uma cadeia pública, de um presídio, colocar separado um ladrão, quem furtou um pacote de biscoito, porque vai botar junto num assaltante de banco? Mas isso acontece, no nosso dia a dia acontece. E aí é onde vem os problemas. O cara entra ladrão de galinhas e sai ladrão de banco, porque nem sequer lhe é dada essa oportunidade. Por isso que a gente acredita muito no resultado dessa CPI. Major Olímpio. Presidente Alberto Fraga, Sérgio, Laudívio, Rocha, Raquel, a nossa esperança, a nossa expectativa, e vamos colaborar de todas as formas para que tenha efetivamente condição de oferecer propostas a partir dessa CPI. Quero dizer que me interesso pelo tema já do ventre da minha mãe. Eu sou filho de agente penitenciário em Presidente Venceslau, onde temos hoje a penitenciária 2, onde está o Marcola e as lideranças maiores do PCC. Quero dizer que eu tenho uma expectativa e acredito demais nessa comissão. Quero dizer que me decepcionei muito com a CPI anterior em relação aos presídios, que acabou saindo de nada e chegando a lugar nenhum. Então nós temos que ter foco realmente em relação a buscar evidências. No Estado de São Paulo, eu vou anexar, senhor presidente, o pedido de CPI que eu entrei na Assembleia Legislativa, também precisava de 1/3 das assinaturas, 32 assinaturas, consegui 38 assinaturas. Quando então o governador Serra e sua equipe viu o conteúdo que eu anexava na CPI, mostrando os desvios criminosos de mais de 30 milhões de reais no sistema prisional no Estado de São Paulo, mostrando inclusive a venda da transferência de presos e quanto se paga na corrupção para o preso ir para um lugar, ser mudado de presídio para ser resgatado 72 horas depois. Quero dizer, senhor presidente, que nós tivemos casos agora em 2012, como um marginal de nome Piauí, que ele liderou a morte de policiais no segundo semestre na zona sul de São Paulo, foi preso pela Polícia Federal em Santa Catarina e ele saiu pela porta dos fundos do presídio, pela porta da frente dos presídios, numa saidinha. Nós denunciamos naquele momento, o Tribunal de Justiça de São Paulo abriu procedimento contra o juiz, o governo abriu contra o diretor do presídio e a própria Secretaria de Assuntos Penitenciários e todo mundo passou a mão na cabeça de todo mundo. O Piauí saiu pela porta da frente do presídio, como muitos presos saem hoje, extremamente perigosos. A justiça se limitou a dizer naquele momento que ia apurar a gravidade do fato, mas é segredo de justiça. Eu estou dizendo de caso concreto aqui para essa CPI, que envergonha o país. Nós temos, sim, mandando no crime no Estado de São Paulo, quem gere o sistema de segurança, o sistema prisional, não é o governador que, em tese, é o comandante-em-chefe das polícias e é o responsável pelo sistema prisional. Quem dá o ritmo nos presídios hoje é o doutor Marcola no Estado de São Paulo, e expandindo isso para o Brasil todo. Foi o Marcola quem disse dentro dos presídios: não mata na boca, não mata no tráfico, que leva a polícia para lá. Quem fizer isso também vai ser justiçado. E aí nós diminuímos assustadoramente o número de homicídios. Parou de matar o pobre preto na periferia, não foi por causa que o governo quis, não. Foi o Marcola que mandou. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Então, senhores, nós temos um grande desafio. Eu não conheço os demais sistemas prisionais. Em 2001 teve uma mega rebelião no Estado de São Paulo e as notícias do dia seguinte falavam: vamos instalar bloqueadores nos celulares. Em 2006, nós tivemos mega rebelião com 43 agentes penitenciários, policiais, sendo mortos nas ruas de São Paulo. E as matérias do dia seguinte falavam: vamos instalar equipamentos de bloqueadores. O seu celular pode não falar aqui dentro da Câmara, mas fala dentro de um presídio com absoluta tranquilidade. Qualquer presídio que se vai hoje, se vê aquelas gambiarras com fio o tempo todo, com tudo quanto é desgraça eletrônica no mundo.
Então nós precisamos, sim, e isso aqui tem uma grande missão, sem ser político partidário, mas tem uma missão, sim, de tentar dar luz. A outra CPI não deu luz coisa nenhuma. Deu luz para quem participava da CPI momentaneamente. Mas não mudou absolutamente em nada no sistema prisional. Aliás, a outra CPI deu um atestado de boa gestão para São Paulo. Era tão ruim o sistema na maioria dos estados, Arnaldo, que ainda no estado de São Paulo ficamos batendo no peito, dizendo, está vendo? A CPI diz que nós estamos entre os melhores. Então, é realmente uma grande vergonha. Eu vou participar disso, vou auxiliá-los no que eu puder, anexar a documentação. O Arnaldo lembrou a questão fundamental. Pelo amor de Deus, vamos ouvir pelo menos os funcionários que trabalham no sistema. A vergonha que é isso hoje. Um presídio com 1.000 presos, que deveria ter 35 guardas no plantão, tem 12. Tem que ser na moral. Lá na Penitenciária 2, em Presidente Venceslau, os amigos que eram amigos dos meus pais, são meus amigos agora. O bandido perigoso passa perto dele e fala, ô senhor, o senhor ainda mora na rua tal? Ele só está dando um recado, Arnaldo. Tá? Ele só está dando um recado. Não se meta comigo. Cuidado com a revista que você vai fazer, porque eu vou atrás de você. Só no sistema prisional no estado de São Paulo, esse ano 2015, já tem 5 agentes penitenciários e agentes de escolta executados. O diretor de presídio na Praia Grande, ele tomou 20 tiros de fuzil. Estava difícil de contar os buracos no corpo dele, porque foi tiro de 5,56 e esfacelou os pedaços do corpo. Isso é agora, gente, não é filme americano, não. Então, o que a gente puder colaborar nisso, eu tenho a certeza e a firmeza que o Roberto Fraga vai impor nessa CPI, nós vamos modificar, sim, esse sistema, porque é uma barbaridade. Também pegamos finalmente só o gancho, dentro dessas subcomissões aí, a avaliação de sistemas. Hoje, uma vaga no sistema prisional, ela está custando quase o mesmo preço do Minha Casa Minha Vida. Fica quase R$90 mil uma vaga no sistema prisional. Um presídio para 1.000 presos custa R$90 milhões. Nós temos que buscar, sim, alternativas para isso e temos que buscar com seriedade, com propostas isso. Parabéns a todos vocês e vamos estar na luta. Muito obrigado, Olímpio. Esperamos muito do seu conhecimento e eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar um resultado, chegar a um resultado positivo. Bem, aí agora, só dar a palavra à nossa deputada Raquel, em seguida eu passo a palavra a Vossa Excelência. Como não podia faltar na mesa uma mulher, né? Muito importante para que a gente também atentemos para o problema gravíssimo que é o sistema prisional feminino. E aí nós vamos contar também com a nossa deputada Raquel. Raquel, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia para todos e para todas. É uma alegria estar participando aqui dessa comissão, ser escolhida também como terceira vice-presidente dessa importante comissão. Parabenizar o nosso presidente Alberto, o nosso relator, o deputado Sérgio, o segundo vice-presidente, o deputado Rocha, todos os parlamentares aqui presentes. E dizer que estou ao lado de homens corajosos. Com certeza, essa CPI desse mandato, ela vai dar resultados. Não só pela minha presença aqui, mas pelo que eu estou ouvindo aqui nessa manhã, né, essa vontade de efetivamente atuarmos nesse setor que pode parar o Brasil. Né? Os presídios, quando eles são tão organizados, que determinadas ações que acontecem em um, elas se multiplicam pelo país inteiro. É uma realidade que todos nós conhecemos, que todos já falaram aqui também, da adesão de todos os parlamentares na constituição dessa CPI. A minha presença aqui, com certeza, é também para humanizar esses espaços, participar dessa comissão, dessas visitas, onde a gente vai poder ouvir as pessoas que trabalham, onde a gente vai poder tratar diretamente com aquelas pessoas que estão lá e que é responsabilidade, sim, nossa, de cuidar da vida das pessoas. Mas, efetivamente, nós não estamos fazendo isso. Há um fracasso no sistema. É preciso tomar coragem e fazer mudanças. E essa CPI tem que apontar essas mudanças. No último mês aqui, a gente tem aprovado muitas coisas no plenário relacionadas aos presos.
E eu percebo que nós estamos contribuindo para que as medidas sejam enérgicas, para que eles efetivamente cumpram as suas penas. Mas para onde vamos colocar tantas pessoas? Os presídios estão abarrotados. É necessário mudar isso. É necessário fazer uma boa gestão também desses presídios. É preciso ter coragem para abrir espaço para privatizar, sim, os presídios do nosso país. Então, quero dizer para vocês da minha experiência com relação a esse tema tão importante. Eu faço parte da pastoral carcerária do meu município, Montes Claros, onde nós temos lá um espaço já com mais de 1000 presos. E está proibido pela justiça de se chegar mais presos lá. E nós estamos aqui aprovando leis para fazer com que as pessoas diminuam a idade, né? Mais e mais pessoas vão chegar a ser presas. E onde vamos colocar essas pessoas? Mas é preciso também fazer uma reflexão de onde devemos atuar. A educação, a vida digna para as famílias brasileiras, elas sim vão contribuir para que as pessoas não cometam tantos delitos. E eu tenho certeza que essa comissão saberá apontar verdadeiramente, né, o diagnóstico e o tratamento para isso. Mas mais do que isso, é a prevenção, é a vacina que vai fazer com que as pessoas brasileiras deixem de cometer tantos crimes como a gente tem visto. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Raquel. Com a palavra, o deputado Silas Freires. Depois, Major Rocha, Gonzaga, senhor presidente, e Roberto. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-los pela eleição, desejar boa sorte, dizer que também estarei aqui para contribuir com esta comissão e de já fazer uma denúncia. No meu estado, no Piauí, a penitenciária agrícola Major César Oliveira, onde se aplica o sistema semiaberto, a Polícia Civil do meu estado acabou de descobrir, esta última semana, que não conseguia prender assaltantes à mão armadas e aqueles que praticavam pequenos e sequestros relâmpagos, porque eles iam dormir dentro da penitenciária. Eles saem durante o dia para praticar assaltos e aí ele tem convivência com alguém, porque chegam inclusive em horários fora das normas. E esta CPI vai ter que apurar isso. É um pedido nosso, de antemão. Quero aqui, senhor presidente, dizer também que eu tenho um requerimento na Comissão de Segurança Pública, porque nós pensarmos em ressocialização sem envolvermos família é impossível. Ressocialização ensinando a preso a fazer bola, ensinando a preso a consertar a mesa, sem trabalhar a família deles, nós vamos enxugar gelo a vida inteira. Pode ter certeza disso. O cidadão fica no sistema penitenciário, ele pode até aprender uma profissão, muitas vezes com o advento das religiões nos presídios brasileiros. Ele sai até praticando uma religião, mas quando ele sai, ele não encontra a base dele, a família. A família ou herdou o crime, ou se espalhou no mundo, e ele volta a reincidir e volta ao crime. Sem a família, meu amigo, não existe ressocialização. Façamos um levantamento, senhor presidente, eu me proponho a fazer isso. Há detentos com crimes menores, com capacidade de recuperação. Se a família desses cidadãos estão no Bolsa Família, muitas vezes nem na escola estão, porque não há uma atenção, não há um trabalho de ressocialização. Eu tenho proposto isso ao governo do meu estado, uma direção do elo social, para que façamos um projeto piloto, inicialmente de apenas de centenas de detentos, trabalhando a família, para a gente ver que quando esse cidadão, nós falamos tanto em penas alternativas, as penas alternativas, essas pessoas serão devolvidas ao seio da sociedade. O que é o seio da sociedade? É a família. Se ela não tiver embasada, não adianta, eles vão bater lá e vão voltar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silas. Com a palavra, deputado Major Rocha. Eu, antes que os deputados saiam, está esvaziando, eu queria deixar já marcado a nossa próxima reunião para terça-feira, às 10 horas. Eu pediria aos parlamentares que já tragam, já pensem nas ideias, nos requerimentos, e aí, porque antes disso eu quero me reunir com a mesa e o relator para a gente discutir os rumos que nós vamos tomar
mas evidentemente a partir dos próximos requerimentos que nós teremos uma noção do que fazer. Então, com a palavra o deputado Rocha, depois o Gonzaga. Senhor presidente Alberto Fraga, eu queria aqui agradecer a Vossa Excelência pela confiança, agradecer aos colegas que confiaram essa missão a esse grupo. Dizer que segurança pública é um tema complexo, é um tema que envolve diversas áreas do conhecimento. E essa CPI, ela tem, acredito, uma missão fundamental nesse elo da segurança, deputado Gonzaga, que é trabalhar justamente o sistema carcerário, apontar soluções. Mas, para que isso se efetive, certamente essa CPI tem que ter coragem, e os membros dela, todos os membros dela, de ir além do discurso. Eu tenho uma experiência de mais de 25 anos dentro da Polícia Militar e conheço os presídios de vários estados. Trago também a experiência do meu estado. O Acre é o estado que proporcionalmente tem a maior população carcerária do Brasil. E no meu estado, aquilo que o ministro da Justiça falou, que o sistema prisional brasileiro ele é medieval e que preferia morrer a ser um interno, a ser um interno do sistema, no Acre não deixa de ser verdade. Infelizmente, assim como o deputado Major Olímpio tentou uma CPI em São Paulo, eu tentei no Acre. Mas o governador Tião Viana e sua base enterraram a CPI. Porque se transformou o presídio, o deputado Fraga, numa máquina de fazer dinheiro. No Acre, a alimentação dos presos é feita de forma a gerar lucro para quem administra o sistema. O marmitex, que o preso lá recebe, custa mais caro do que custa numa empresa do lado de fora do sistema. E quem faz a alimentação é o preso, que não recebe salário. Quem paga a conta de luz é o Estado. Quem paga a conta de água é o Estado. Isso foi denunciado, mas infelizmente não se chegou a lugar nenhum. Eu acredito que nós vamos ter que tocar nesses pontos. Acho que essa CPI ela tem sobre ela uma expectativa muito grande de resolver um problema que para muitos não tem solução, que é a reincidência. Mas eu acredito que o que está faltando, e aí eu vou encerrar fazendo minhas as palavras do nosso presidente, deputado Fraga, o que está faltando é competência, o que está faltando é gestão. E eu acho que nós podemos apontar, se não a solução do problema, mas com certeza as condições para melhorar e muito o sistema carcerário brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, Rocha. Muito obrigado e vamos aproveitar muito o seu conhecimento na área também. Com a palavra, o penúltimo inscrito, deputado Gonzaga. Senhor presidente, eu inicialmente gostaria de manifestar minha imensa satisfação. Me sinto muito bem representado pela presidência, pela relatoria. Temos 2 mineiros, Laudívio Carvalho e Raquel Muniz, e 2 companheiros de profissão. Então, eu me sinto extremamente bem representado enquanto segmento, enquanto Estado, e a qualidade e a experiência também do nosso relator nos deixa extremamente tranquilos na expectativa de que nós vamos, de fato, entregar um bom resultado dessa CPI. Minas Gerais, nos últimos anos, não experimentou nenhuma grande rebelião. Nós temos um bom tempo lá de uma certa calmaria do ponto de vista de grandes rebeliões, Laudívio? Nem por isso inexiste problemas. Minas, nós temos uma experiência resultante de uma CPI carcerária da Assembleia Legislativa que aconteceu em 97, que foi uma lei estadual que determinou a separação, a criação do sistema prisional autônomo. Foi uma dificuldade imensa para fazermos essa transição. Ela está encerrando na prática agora, que está acabando as últimas delegacias com presos. Foi uma luta ferrenha nossa, enquanto entidade de classe, que nós militávamos, das entidades de classe dos policiais civis, o Sindipol em especial, acabando com a figura do carcereiro, transferindo de fato todo o sistema prisional para uma subsecretaria.
né, ampliou vagas, ampliou o número de funcionários, mas nem por isso nós estamos sem problemas lá não. A superlotação continua, nós temos um problema sério de profissionais, de agentes penitenciários com contratos precários, que sem concurso público, dos quase 18 mil agentes penitenciários, e a deputada Raquel conhece bem, agora que nós chegamos a 6 mil e pouco, 7 mil concursados, demais são com contratos temporários. Isso, obviamente, cria uma instabilidade muito grande, né? É óbvio que o sistema, do jeito que está, ele leva, em função do instinto de sobrevivência dos agentes, a ter uma certa conivência com os presos, uma certa negociação, independentemente de corrupção ou não, no instinto de sobrevivência. Então, de fato, nós que viemos para essa Câmara, trazendo como responsabilidade nossas bases, né, a busca de uma segurança pública mais efetiva, mais eficaz, que viemos defendendo, sim, o aumento de pena, a mudança na lei de execuções penais para aumentar o tempo de cumprimento de pena de prisão, que viemos propondo aumento de pena em vários casos. Nós também temos a clareza de que o sistema prisional precisa de uma grande reformulação. Eu concordo com Vossa Senhoria, Vossa Excelência, quando diz na questão da gestão. Mas a gente volta à questão central e eu espero que a CPI também ajude, né, a apontar uma solução na questão do financiamento. Hoje, todos nós sabemos que discutir segurança pública sem discutirmos financiamento da segurança pública é quase que chover no molhado. Por quê? Diferentemente da saúde e educação, que pode ser dividida a responsabilidade com a iniciativa privada, né? Você pode ter escola particular, pode ter hospital particular, enfim, mas você não pode ter segurança pública particular. E é a única dos três, né, direitos básicos do cidadão que não tem uma previsão constitucional de obrigação do Estado, da União, dos municípios, e isso leva a um financiamento distorcido, né, a segurança pública como um todo, tendo um grande financiamento a partir de pessoas jurídicas, de contrato com pessoas físicas, com associação de bairro comprando viatura, com prefeitura comprando papel higiênico. Isso é insustentável. Então, eu espero também que nós possamos, e já sugiro, né, como método de trabalho, que a gente pense numa orientação, num eixo, nessa direção do financiamento, porque discutir o modelo sem discutir, de fato, recursos para sustentar esse modelo, nós podemos não chegar a lugar nenhum. Então, dizer da nossa esperança e queremos contribuir, trazer a nossa experiência de Minas Gerais, os nossos problemas de Minas Gerais, porque também são. O PCC, que era um privilégio de São Paulo, hoje é uma rede que domina o Brasil todo, né? Nós temos integrando o PCC em Minas Gerais, temos integrando para todo lado. Então, realmente, nós não temos dúvida de que um dos grandes alvos da nossa atuação, da nossa preocupação, deverá ser o método de articulação e as condições de articulação que hoje o PCC representa, que é uma das maiores ameaças à nossa, diria até à nossa democracia que nós temos no Brasil. Então, fica aqui as nossas considerações iniciais e queremos participar com bastante efetividade dessa comissão. Muito obrigado, Gonzaga. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Roberto, peço a atenção dos senhores deputados para alguns esclarecimentos sobre a CPI. Informo aos parlamentares que a próxima reunião será destinada à apresentação pelo relator do seu roteiro dos trabalhos. Eu lembro que os requerimentos poderão ser apresentados a partir do encerramento desta reunião na Secretaria da CPI, no anexo 2, primeiro pavimento, sala 165B. Sala 165B. Os requerimentos que compuseram a pauta deverão ser apresentados até o dia anterior à reunião para fim de publicação na ordem do dia das comissões. Os senhores deputados que desejarem apresentar nomes para oitivas ou inquirições, tomar depoimentos de autoridades em audiência pública que apresentem requerimentos por escrito, determinando a condição em que o depoente comparecerá à reunião. Lembrando que autoridades e outros palestrantes poderão ser convocados ou convidados e que testemunhas e investigados serão intimados na forma da lei. No tocante aos requerimentos de diligências, ou que solicitem quebra de sigilo, além de outras medidas previstas na lei, deverão ser encaminhados com a respectiva fundamentação, justificando a necessidade da medida. Eu peço ainda aos nobres deputados, perdão, isso aqui já foi falado.
Senhor presidente, bom, dentro do que o senhor está falando, sim, há necessidade de gestor junto ao presidente da casa, porque há uma proibição de ouvir presos. Então, quer dizer, essa sempre terá que ouvir preso. Então, quer dizer, não pode continuar essa objeção, quer dizer, foi decorrente de uma outra CPI do crime organizado, o Fernandinho Beiramar, teve nessa casa, e a partir daí houve essa restrição. Nós temos que ponderar junto ao presidente da casa que esta comissão tem que ter uma exceção. Do contrário, nós estaremos prejudicados. Excelente contribuição, Arnaldo. Eu já tinha me preocupado com isso. Todo mundo sabe que ele abriu uma exceção na CPI da Petrobras, né? Revogou, parece, mas provisoriamente. Mas muito bem lembrado e vai ser um dos assuntos principais com o nosso presidente Eduardo Cunha. Bom, com a palavra o deputado Roberto Alves. Primeiramente, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, como toda a mesa, porque eu acredito nesta CPI e muita coisa tem que ser mudado. Porque nós sabemos que hoje o sistema carcerário hoje no país é um sistema fraco, falido. E quando Vossa Excelência toca que tem que começar lá por cima, são os gestores. Eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Eu moro numa cidade, senhor presidente, com mais de 1.200.000 habitantes, que é a cidade de Campinas. E lá nós temos visto, eu pessoalmente, eu tenho visto, são vários detentos que fazem o trabalho na cidade. Eles limpam praças, eles pintam as guias, mas também muitos deles, senhor presidente, carregam isso daqui, ó. Muitos deles andam com isso daqui no bolso. Eles são detentos, eles estão trabalhando e à tarde eles voltam para o presídio, mas carregam também um celular. Então é muito importante que venha a ser visto, e como Vossa Excelência já falou, e eu, como meu amigo aqui, Arnaldo, também já tem falado, tem que se começar lá na gestão, tem que começar por cima. É isso, e eu tenho a certeza que essa CPI, ela vai trazer bons resultados para o nosso país. Mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência e conte com esse deputado. Muito obrigado, Roberto. Quero agradecer mais uma vez a confiança de todos que será depositada, e eu não tenho dúvida nenhuma que com o porte dessa comissão nós vamos dar um resultado satisfatório aí à sociedade. Antes de encerrar, eu quero passar a palavra ao nosso relator, nosso deputado do PSD da Bahia, Sérgio Brito. Senhor presidente, muito obrigado pela confiança de indicar o meu nome para ser relator dessa importante CPI. Eu quero agradecer também as palavras do meu amigo, o deputado Arnaldo Faria de Sá, meu companheiro, a longas datas, vamos da Assembleia Nacional Constituinte, aqui, desde aquela época, e um deputado brilhante, trabalhador, sério, competente. Muito obrigado, Arnaldo, pelas suas palavras. Senhor presidente, nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro está falido, isso não tenha dúvida. Temos inúmeros problemas, mas entro com a energia do lado de Vossa Excelência para que possamos fazer um trabalho competente, um trabalho sério, um trabalho de excelência e mostrar e dar uma posição definitiva à sociedade brasileira e mostrar o caminho de se resolver esses problemas. Nós temos aqui deputados que foram delegados, que são delegados, que têm experiência, que são advogados também e que têm experiência na área do sistema carcerário brasileiro. Então, eu estou honrado com essa indicação de Vossa Excelência. Vamos fazer, sim, um trabalho brilhante para dar uma posição e uma resposta à sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Bem, senhores, então, na próxima terça-feira, contaremos com a presença de todos para dar início aí, portanto, ao nosso início dos trabalhos, com a apresentação do nosso relator, do esqueleto, do que é que nós vamos seguir, trilhar aí o caminho que nós vamos trilhar. Isso é muito importante. Nós temos o trabalho das mulheres e eu tenho certeza que nós vamos dar conta do recado. Portanto, está encerrada esta sessão. Obrigado.